Você viu? Tem jeito para depressão, tem jeito para as suas ansiedades emocionais. E para falar sobre este assunto, nada melhor do que um super especialista. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Sandro Massini. Seja muito bem-vindo, psicólogo, PhD em saúde mental, né? Doutor Sandro, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. E poder falar sobre um tema tão importante e relevante atualmente no Brasil e no mundo. Eu estava conversando com o doutor Sandro aqui nos bastidores e ele estava comentando comigo a respeito, já tem uma clínica há 20 anos e sobre essa clínica ele estava... Eu quero saber, doutor, como é que está o panorama da depressão hoje em dia aqui no Brasil? O índice aumentou, muitas pessoas já tinham a depressão. Iniciou-se a pandemia de 2020 para cá, creio que na sua clínica não parou de chover pessoas lá, né? Sim, verdade. É uma triste realidade, né? O Brasil, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde fez um recorte que quase 12 milhões de brasileiros, em torno de 5,8% da nossa população, sofria de depressão. 12 milhões de brasileiros. Após pandemia, estima-se que esse número passou de 20 milhões de pessoas sofrendo de depressão. E estamos falando apenas de depressão, sem os outros transtornos. Sim. O Brasil, ele está no ranking, ele é o número 1, né? O país de quadros ansiosos. Então, o tema saúde mental é um tema que precisa ser discutido e a gente precisa quebrar esses paradigmas, esses tabus em relação ao tratamento voltado à saúde mental. Doutor, por que será que o brasileiro ele sofre tanto? Será que a gente é mais assim amoroso, a gente gosta mais do toque? Porque a gente, né, sermos o primeiro país, é assustador essa informação. O Brasil é muito ansioso, a nossa sociedade é muito dinâmica, né? A gente vê hoje as redes sociais, o imediatismo, tudo tem que ser muito rápido, né? Claro que as redes sociais, a internet facilitou a vida. Hoje, através da internet, a gente consegue atender o paciente em qualquer lugar do Brasil, pela telemedicina, pela telepsicologia. Então, realmente, as redes sociais ajudam, mas tem o seu lado negativo, né? Porque o WhatsApp, a gente fica refém do aparelho, né? A gente recebe a mensagem a todo momento e a pessoa do outro lado espera que seja respondido de imediato. E isso gera gatilhos, ok? E realmente a pessoa sofre de muita ansiedade, levando aí aos quadros depressivos. Engraçado que nos Estados Unidos, gente, o WhatsApp é pouquíssimo usado. Não sei se você sabia, mas o WhatsApp não é a primeira rede social usada lá. E aqui o Brasil realmente tomou para si. O WhatsApp tem um lugar especial ali, né? Então a gente tem essa necessidade, muito curioso, que o senhor colocou aqui pra gente, né? Então, como a gente pode se blindar, né, nesse tempo aí onde o imediatismo tá tão, assim, exacerbado no nosso meio, doutor? Como é que a gente se blinda disso? Sim, primeiro precisamos levar em consideração a todo o contexto social que estamos inseridos. Eu acho que o núcleo familiar, né, faz toda a diferença. Você manter o seu lado espiritual, né, conectado com Deus, você manter uma certa harmonia, né, espiritual, faz grande diferença no nosso dia a dia. Se a gente deixar levar por essas correntes de pensamentos ininterruptas, todo mundo vai adoecer. É complicado, né? E como você já tinha falado, que um dos quadros que leva à depressão e tem levado a população à depressão e à ansiedade, existe algum outro tipo de quadro que tem levado a pessoa à depressão, sim, além da ansiedade? Sim, bom. Sabemos que a depressão, ela não o quadro depressivo, ele não tem apenas um fator desencadeante. Sim. A gente tem o fator genético, que é o hereditário. Então, se na sua família você tem alguém que já sofreu de depressão,
este familiar ele tem mais propensão. Não quer dizer que ele vá ter depressão, é como olhos claros. Há uma probabilidade. Né? Probabilidade. Não quer dizer que eu, como pai, tenho olho claro, o meu filho vai ter mais, o meu neto pode ter, o meu bisneto pode ter. A depressão mais ou menos é assim. Mais ou menos assim. Mas a gente tem também ainda outro fator que é o biológico, que são as nossas químicas cerebrais. Por algum motivo a ciência ainda não conseguiu identificar o porquê, mas deixamos de produzir ou produzimos de uma forma não a contento alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina, neuroadrenalina, ocitocina e por aí vai. E esta desarmonia cerebral, química cerebral, também contribui com a depressão, sem contar nos fatores sociais. Hoje, com essa guerra, imagina as pessoas vivendo lá com este terror, com este medo. Também é um fator que contribui para quadros de desesperos, de medo, de angústia, de pânico, de depressão, né? E sem contar nos perfis psicológico, qual você disse. As pessoas muito detalhistas, muito obsessivas, que tenha isso, né? Que tenha personalidade rígida, tende a sofrer mais. Sério? Sim, as pessoas têm dificuldade. Ela traz isso? Sim, porque tem dificuldade de aceitar o outro jeito. Imagina, você gosta desse estúdio com esta mesa de centro. Sim. Eu não gosto da mesa de centro. Para mim, a mesa tinha que ser uma redonda. Eu não fico satisfeito, isso gera-se um desconforto. E a pessoa que é muito rígida, pouco flexível, tem mais probabilidade de ter depressão. A frustração é um dos sintomas também, assim, sintomas não, é uma das causas que podem levar à depressão, à frustração? Também, né? Se a gente pega, né, o que fica muito difícil para o leigo é a diferença entre tristeza e depressão. Tá. Né? Ou frustração e depressão. Então, tristeza é um sentimento normal, o qual todos nós iremos se deparar. Né? A gente perdeu o emprego, foi reprovado na escola, a viagem não deu certo, a promoção não deu certo, o nosso animal de estimação morreu, terminamos um relacionamento. Então são várias as causas que pode nos levar a quadros de tristeza, de melancolia, normal, né? A diferença da tristeza para a depressão é porque a tristeza tem prazo de validade. Então a gente fica triste um dia, 2 dias, 3 dias, depois acorda como se nada tivesse acontecido, toca a poeira e toca. Né? E segue a vida. Já a depressão não, depressão é uma doença, é um quadro patológico, é um quadro doentio, que ele muda o teor, a profundidade dos sintomas é maior e persistente. Nos quadros depressivos, a pessoa fica depressiva por 1 semana, por 1 mês, se não tratar, fica por anos. Nossa. E no quadro grave ainda pode levar ao suicídio. Então, porque a depressão... Eu ouvi muito falar A depressão, ela é classificada a gente divide em 3 categorias. A categoria leve, a categoria moderada e a categoria grave. Então, como uma gripe, se não tratado, você vai evoluindo o quadro. A depressão é a mesma coisa. Por isso, muito importante esse bate-papo. Por isso que vocês de casa, vocês têm que conhecer, é importante que conheçam os sintomas, que existe tratamento, que a doença tem cura. Mas isso que eu ia te perguntar, a depressão tem cura? Tem cura. Os sintomas, a gente, através de terapia, ok? E por vezes de medicamentos, lembra que também é uma doença que mexe com a química cerebral. Com esses hormônios. Então a gente precisa repor alguns hormônios, a gente precisa repor algumas químicas. Então se a gente pensa numa depressão grave, precisa de terapia, precisa de medicamento, precisa de acompanhamento e proteção. Ok? Mas um bom diagnóstico, um bom tratamento, o prognóstico da doença é favorável. A gente consegue ter a remissão total do quadro. Que bom, que boa notícia, né? Sim, e doutor, eu tenho visto também que a depressão tem causado muito nas crianças. Tem aumentado o número muito grande de depressão de crianças. Eu peguei 2 casos agora na igreja, uma menina com os braços... cortados? Não, é uma coisa de louco. Chegava aqui na região do pulso, até aqui, ó, todo, mas era muito corte, assim, ó, muito. Aí quando eu fui fazer, primeiro eu perguntei o nome, ela relatou o nome dela,
e ela falou que ela tinha 13 anos. Meu E eu perguntei, por que que você cortou os pulsos? Qual a necessidade de você ter cortado os pulsos? Aí ela relatou na igreja, em todo mundo ouvindo, que estava com depressão, se sentindo sozinha, porque os pais dela não dão amor, não dão carinho. E todo final de semana que ela quer ter o acolhimento dos pais, os pais saem para beber, saem para curtir e deixam ela sozinha em casa. É muito triste, né? É muito triste. No consultório, a gente recebe também casos de todas as idades. Depressão é uma doença comum, uma doença crônica que atinge a todos. Eu costumo dizer que é uma doença democrática. Ela não faz distinção. Ela vai acometer desde a criança ao velho, ao senhor. Então ela comete o jovem, ela comete todas as classes sociais, cultura, raça, né? Credo, todos. Os idosos, a depressão vem mais pelo fato deles se sentir muito carentes, sozinhos. É mais por esse fato? Também vou te responder, mas vamos voltar à criança primeiro, para a gente fechar. Depressão na criança, como em qualquer fase da vida, precisa ser bem olhada e tratada, né? Quando você coloca que a criança, essa menina de 13 anos, vem se cortando, claro, é um estado grave, é um estado de sofrimento grave. Esse e a gente, enquanto grau 3? grave, sim, o grau 3. E quando a gente entende esta dinâmica familiar disfuncional, porque a criança é reflexo do seu núcleo familiar. Sim, claro. Então, aonde não temos uma estrutura familiar, um amparo, um acolhimento, a escuta, a criança tem que chamar atenção de alguma forma. Então, pode ser que através da fala, através do abraço, de um desenho, os pais, por algum motivo, estão omissos e através desse ato de se mutilar, os pais deem atenção. Eu já ouvi no consultório também de uma menina, adolescente, que ela se cortava, a fala dela era: a minha dor emocional é tão grande, que eu me cortando, eu alivio a minha dor, porque a dor do corte se torna mais fraca do que esse vazio existencial. Porque a depressão é um vazio existencial, a pessoa perde o sentido da vida. No caso grave, é um sentimento de desvalia, de inutilidade, é um sentimento de peso, como se a pessoa fosse um peso para a sociedade, um peso para a família. Então, por isso que é algo que tem que ser discutido e tem que ser tratado, porque tem cura, mas tem que ter um olhar clínico, um olhar de um especialista. Dos idosos agora. Sim, isso, agora dos idosos. Os idosos, o que a gente percebe muito é essa mudança. Eu trouxe 4 fatores principais, né? Fator genético, ok? Então, geralmente, se o idoso até a sua idade avançada não desenvolveu, provavelmente o estado a composição genética, enfim, ele passou. O biológico, provavelmente ele passou, que ele já está numa fase mais avançada. Então, a gente fica aí com o social. Na velhice, a gente tem muitas mudanças sociais, né? Tem muitos rompimentos, alguns rompimentos de perdas de entes queridos. Rompimento, ele deixou de trabalhar, então ele se via numa profissão, ele se aposentou. E aí ele perde este personagem de homem que trabalhava, os seus amigos, né, de se sentir útil, né? Em relação ao trabalho. Por vezes muda de lugar geograficamente, sai de um bairro, vai para o interior. Então, estas mudanças que são pequenos lutos, porque o luto tem tudo a ver com a depressão. Sim. É a perda, o sentimento. O luto não se faz apenas pela perda de um ente querido. Quando você termina um relacionamento, você tem que elaborar um luto. Quando você perde um trabalho, quando você faz escolhas. Se a gente pensar nas escolhas, fazemos lutos todos os dias. Eu escolhi estar no programa hoje conversando com vocês e com vocês. Eu abri mão de estar no consultório clinicando. São escolhas. Sim. Claro que tem escolhas sadias, que nos traz satisfação, bem-estar, alegria, como tem escolhas errôneas. Quem nunca errou? Quem nunca fez uma escolha e depois de uma semana, de um mês ou de um ano se arrependeu amargamente? Com certeza. E doutor, conforme você está tratando da pessoa, já aconteceu casos de você distinguir, você
já passou medicação, está tratando dela, no caso, fisicamente, mas só que ainda você consegue enxergar na pessoa o lado espiritual e você vê que ainda tem algo a mais na pessoa que você vê assim... Além do físico. Além do físico, eu tô conectando aqui que tem um lado também espiritual. Sim. Você tem pego bastante casos desse, Sim, né? sim. Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho que ter uma visão neutra. Sim. Mas a minha formação cristã me dá essa possibilidade de ter um olhar mais profundo, um olhar transcendente, que eu olho o paciente para além do corpo físico, Sim. né? E no meu entendimento tem tudo a ver. Né? O homem não é apenas o seu lado físico, é o lado físico, biológico, cognitivo, emocional e espiritual. E quando qualquer área da vida do ser humano está incompleta, na minha concepção, no meu modo de lidar, de tratar os meus pacientes, ok? Na minha concepção tem uma falha, tem um desequilíbrio. Então, é claro, sempre respeitando o credo do outro, independente do que ele professa, é claro, mas a busca, a orientação espiritual, ela faz parte também do tratamento. É importante, né? E eu acho que a família também, né? A gente estava falando desse ponto. O apoio familiar, eu acho que nessa hora é mais do que fundamental, porque talvez a única coisa que a pessoa tem ali é a família, né? Então, para quem está nos assistindo, doutor, que tem aí um familiar que está passando por isso, como que eu devo agir com esse familiar? Bom, é importante você notar a diferença do ente querido, né? Eu posso não ser um especialista, mas eu tenho o sentimento de pai, o sentimento de irmão, né? O sentimento de tio, e eu conheço o meu familiar. Então precisamos perceber as mudanças de comportamento. São sinais do adoecimento. O isolamento social, deixar de fazer refeição em família, mudar a forma de se vestir, mudar o seu estado de personalidade, ou ficar muito irritadiço, ou ficar muito se isolar completamente, mudança na sua forma de se vestir, mudança, alteração no sono. Porque às vezes a pessoa troca o dia pela noite. Tem casos que trocam o dia, tem casos que as pessoas dormem de forma demasiada, outros casos a pessoa simplesmente não dorme. Alteração no apetite, na comida, a mesma coisa, porque olha, os sintomas são muito parecidos, mas como o quadro ele muda de pessoa para pessoa, então o que pode fazer para você de um jeito, no outro faz de outro jeito. Mas a mudança existe, então tem pessoas que deixam de tomar banho, tem pessoas que deixam cortar o cabelo, deixam de fazer, de estudar, deixam de trabalhar, de fazer esporte, o básico, dia a dia, de namorar, a pessoa não consegue mais fazer. De trocar afeto, de dar e receber afeto. Então, para o familiar, a recomendação é: preste atenção no seu ente querido, olhe, abrace, escuta. Se perceber algo realmente que está fugindo ao controle da normalidade, então começou a dormir muito tarde, começou a acordar muito cedo, começou a faltar no trabalho, começou a ficar trancado no quarto, deixou de participar das reuniões familiares. É sinal de que alguma coisa está acontecendo. Pode ser um transtorno mental? Pode ser um abuso de droga? Pode ser alguma violência sexual? Pode ser algum bullying? Pode ser várias coisas, né? Mas o familiar tem que estar atento. Sim, esse é o papel da família. Da família, né? Sim. Você ter ali todo o seu convívio, você ter esse olhar também de amor pelo próximo ali, né? Da tua família. E doutor, a gente estava falando agora no comecinho, antes de chamar, a gente mostrou um vídeo super legal da Somente Clínicas, né? Em parceria, assim, nota 1000 com a nossa emissora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a clínica, né? Porque eu creio que não tem só ali para quem tem depressão, né? O tratamento, mas é uma clínica que tem ali excelentes profissionais. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal conhecer aí a Somente Clínicas. Perfeito, claro, um prazer. A Somente Clínicas é uma empresa que existe há 21 anos. O nosso foco é cuidar da saúde mental, promover a saúde, qualidade de vida. Este é o nosso objetivo, né? Abrandar o sofrimento. E dentre todas as patologias voltadas à saúde mental.
Então, todas elas, depressão, ansiedade, tristeza, angústia, dificuldade no aprendizado, esquizofrenia, alcoolismo, dependência química, temos no nosso corpo clínico, temos mais de 50 profissionais. Uau! Nossa! Né, habilitado que atende de segunda a sábado. De segunda às sextas-feiras atendemos das 8 da manhã às 20 horas e aos sábados atendemos das 8 da manhã às 2 da tarde. Com a evolução da tecnologia, ok? E com o advento da pandemia, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou o atendimento por telemedicina, coisa que na Europa e nos Estados Unidos se existia há muito tempo. Né? No Brasil foi autorizado em abril, a pandemia se deu em março de 2020, né? Em abril de 2020 foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e isso facilitou muito o acesso. Porque hoje a gente consegue estar dentro da casa das pessoas no Brasil inteiro, de uma forma remota, levando conforto, levando acessibilidade, levando velocidade e a um baixo custo. Então é muito fácil hoje. Tratar da saúde se tornou mais viável. Se tornou mais viável. Né? E até você, dentro desse processo, as consultas, né, você consegue colocar num preço onde fica mais acessível, né? A pessoa não tem o deslocamento. Quem mora em São Paulo sabe que aqui é complicado, né? Às vezes você vai num lugar que é tão pertinho, você fica e já leva uma hora. Uns 40 minutos. Então, olha que legal. Então, né, é uma possibilidade para você. Então, olha, não sofra. Tem muitas possibilidades, a Somente Clínica está disponível aí para atender você de todo o Brasil. E é aquele ditado, como eu já falei, como nós já falamos aqui, tudo na vida a gente tem que querer. Perfeito. Tudo, para vencer na vida você tem que querer. Eu quero vencer, eu quero obter, eu quero ter, eu quero ser. Perfeito. E a depressão é a mesma coisa. Perfeito. Não adianta a pessoa só se apresentar com sintoma e você estar disponível como doutor clínico para poder cuidar da enfermidade da pessoa e a pessoa não querer. Só chegar, né, e falar, eu tô com problema, tô me mutilando. Se vitimizar, né? Se vitimizar, essa é a palavra. Tô com um problema emocional no casamento, meu namorado foi embora, não sei o que, eu quero me matar. Acreditado, quem quer se matar não fala, faz. Entendeu? Infelizmente, né? E eu creio que você deve ter pego esses tipos de casos, né, doutor? De pessoas, até no comecinho ela começa o tratamento, aí chega no meio, sabe de uma coisa, doutor, não tem mais jeito mesmo, não, já estou 3 meses contigo aqui e não está adiantando de nada. Como proceder com esse tipo de pessoas assim? Porque, como eu disse, as pessoas, o brasileiro, né? A gente é o ranking, a gente é o número 1 dos ansiosos. Começou, né? 12 milhões, foi para 10, assim, de 12 milhões para 20 milhões de depressivo. Gente, fora todas as outras. Fora todas as outras. Nossa, mas falando da ansiedade, é que o paciente... Nós somos imediatistas, a gente quer tudo para hoje, ninguém quer esperar. Você quer trocar de carro, você quer o melhor carro. Você quer morar numa casa, você quer a melhor casa. Você quer se graduar, você já quer estar formado numa faculdade. Você não quer estudar 5 anos, você quer fazer tudo. E com adoecimento é a mesma coisa. No meu consultório, eu trabalho muito com obesidade, com sobrepeso. A pessoa levou 10 anos para chegar no peso atual e ela quer emagrecer em 1 mês. Em 6 meses, não dá. O adoecimento psíquico é a mesma coisa. A pessoa levou talvez anos para evoluir um quadro grave. Quando chega ao consultório, ela quer que tenhamos uma varinha mágica. Não existe isso, é um trabalho difícil. É um trabalho muito específico, né? Porque cada ser humano tem a sua especificidade. Então, o tratamento elaborado para você vai ser diferente do seu. O remédio que talvez o psiquiatra te prescreva vai ser diferente do seu. Sim. Se for o mesmo, a dosagem é diferente. Sim. Então, a terapia pode ser diferente, pode ser terapia individual, terapia em grupo, né? Existem outras técnicas que auxilia no tratamento, mas a pessoa, ela tem que ser o agente transformador. O que eu falo muito no consultório, eu posso caminhar ao seu lado, mas eu não posso te carregar. Eu não posso estar à sua frente. Eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. O que é direito seu, perfeito. Sim. Perfeito, exatamente isso. Doutor, eu posso dizer que a mídia, ela tem sido uma das
a mídia que eu digo, a mídia da ostentação de artistas, de influenciadores, tem sido uma das causas. Eu sei que cada um é cada um, Sim. mas só que eu consigo ver um Neymar num jato particular, numa mansão, mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que já... Eu ouvi, dá aos céus, porque não comigo. Porque eu não... Então, mas eu tô ralando pra ter aquele dinheiro, mas pra ter é uma aquilo. coisa Por que ele já utópica, tem não é? eu não tenho? Não é Total, utópica, gente. não é real. As pessoas que sofrem pela... tem esse caso tem, também, a pessoa... tem muito. As pessoas acabam Já sofrendo. chegou isso até você? Sim, claro. Mas a pessoa E faz não- essa comparação de Ciclano e Beltrano? Sim. Nossa. De se comparar até com o familiar na rede social. Nossa. E eu não falo nem com artistas. Exatamente. Sim, Eu trago coisa assim no núcleo familiar. da família. Porque O alguém irmão. trocou de carro, um irmão, porque tá na praia, porque tá viajando. Mas ninguém, assim, é aquele dito popular, né? Ninguém observa os tombos, né? Quando você cai, ninguém vê. Verdade. Agora, quando você está em ascensão, aí você acaba sendo luz Todo pros mundo é seu outros, melhor amigo, né? Entende? Porque hoje bastidores ninguém sabe, e né? é Só você. utópico. Exato. No Instagram, eu tenho Instagram, você tem? Sim. Você tem? Sim. Você coloca foto feia? Não. Jamais. Você coloca nunca. foto chorando? Nunca. Você coloca a foto de um lugar, de um bairro ou de uma rua muito feia? Nunca. A gente procura estar com a melhor roupa, Sim. melhor Exatamente. aparência, Isso aí. sempre sorrindo, por mais que a conta não esteja paga, Sim. por mais que acabamos de brigar no relacionamento, Sim, que tirou uma claro. nota vermelha na prova. Nunca que demonstrou você- derrota. Exatamente. E isso somos todos nós. Né? Mas tem pessoas, aquele perfil de personalidade que sofre mais. Lembra que eu falei lá no início? Perfil mais inflexível, acaba sofrendo mais por conta disso. Doutor, a gente vai para um break rapidíssimo e a gente já volta porque o papo tá muito bom. Fica aí com a gente. Voltamos aqui com o nosso último bloco. Pois é, Renato tem uma pergunta pro doutor Sandro, que a gente está recebendo aqui hoje. Doutor Sandro é maravilhoso. da Já Somente falei Clínicas. já aqui que ele é maravilhoso. Nós estamos sendo muito edificados pelas palavras Obrigado. dele. Doutor, é o seguinte, eu ando muito sobrecarregado dirigindo igreja e agora apresentando um programa diário de segunda a sexta. E minha mãe também, como eu falei a respeito da idade, minha mãe tem 74 anos e eu sinto que ela anda muito carente, preocupada com o filho aqui hoje, eu em São Paulo, meu irmão nos Estados Unidos e a parte dos meus irmãos lá no Rio de Janeiro. E você acha que eu, por estar sobrecarregado, membro da igreja, liderando 5 igrejas, programa e cuidando da mãe, isso possa vir a me prejudicar futuramente? Sim, olha, é difícil a gente conseguir falar com uma certa propriedade. É claro que o estresse, o acúmulo de responsabilidades, ok, pode gerar sofrimento e desgaste psíquico naturalmente. Por isso que é importante, além das suas obrigações, você viver e fazer coisas prazerosas, como praticar atividade física, Sim. algum esporte ou atividade física. E para você em casa, não precisa, não propriamente dentro de uma academia, se mexer, fazer um alongamento, caminhada, fazer uma né? meditação, fazer uma yoga, uma caminhada. São coisas que todo mundo, claro, de acordo com a sua... A gente sabe que tem pessoas que têm alguma dificuldade física, então respeitando a sua dificuldade física, tem que se mexer. E organizar melhor o seu dia. Organizar, porque não somos apenas máquina para produzir e para trabalhar. Sim. Somos seres humanos e temos sentimentos. E a gente tem que escutar os nossos sentimentos. Então, se em algum momento você acordou e viu que está passando do limite, se escute. Escute o seu sentimento, escute o seu coração e faça por você. Porque tem hora que a gente vive em prol de todo mundo, né? E o que você faz para você hoje? Você se respeitou hoje? Você dormiu hoje? Você fez uma boa alimentação? Você teve uma boa noite de sono? Você se alimentou espiritualmente? Então tem hora que a gente trabalha como máquina. O celular é máquina, no final do dia a gente coloca ele na tomada.
não somos assim. Até ele precisa recarregar, né? Porque a E eu ainda gente não. tive que ouvir de 2 membros da igreja, em menos de uma semana que eu estou aqui com o programa, uma mandou mensagem, ainda falou assim, o pastor que cuida das ovelhas visualiza e não responde a mensagem. Aí a outra ainda vai e manda assim, ué, pastor, já estou te mandando mensagem, já tem 3 dias e você até agora não me ligou para poder fazer uma oração. E aquilo, as 2 mensagens, menos de uma semana que eu estou aqui no programa, aquilo já Pesa, né? Pesa e já mexe no psicológico como uma acusação. Gente, será que eu não estou sendo um bom pastor para essas pessoas? Ou eles não estão entendendo? Eu já cheguei na igreja a comentar que quando eu visualizar a mensagem, não quer dizer que eu não vá responder. Eu vou ter um momento apropriado para responder com calma. Eu vou pensar no que eu vou falar, porque tem que se pensar. Perfeito, perfeito. Isso é o imediatismo, né? Uma dica que eu dou a todos os meus clientes no consultório sobre o WhatsApp, sabe aquela verificação de mensagem, o azulzinho? Apaga. Vou tirar hoje, meu. Vou tirar Tô hoje liberada, também. liberada pelos quê? doutores. Ensina como é que tira de iPhone. Porque quando a pessoa vê que ela enxerga que você visualizou, ela quer uma resposta de imediato. Falou tudo agora. E gera uma pressão, gera uma sobrecarga, gera uma energia ruim. Sim. Então, você olha e não olha a mesma coisa, porque como você tirou a notificação, você simplesmente, a pessoa não vai saber se você olhou. E aí a demanda dela diminui e a sua obrigação em responder de imediato também. Entendi. Resolvido. Olha aí. Olha, doutor, eu já queria que você deixasse seus contatos pra gente, porque nosso programa tá quase acabando. Então já deixe seus contatos pra gente. Quem quiser seguir o doutor nas redes sociais, conhecer também a Somente Clínicas, por favor, fique à vontade. Ok, o nosso site é somenteclínicas.com.br. Você encontra a Somente Clínicas em todas as plataformas. E o meu Instagram profissional é Sandro Massini _psicólogo. Eu aguardo vocês lá, podem me fazer perguntas, podem me seguir e a gente vai desenvolver aí uma relação via internet daqui para frente.